como agirmos dentro da nossa família. Eu peço que todos abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Glória a Deus. Atos, capítulo 10, verso 1. É bom ver meu amigo ali, Bruno, de longas datas, que jogou basquete junto, né? Conheço o Bruno desde de pequeno, agora já me passou, já está maior que eu. E a todos da minha família que também se encontram aqui. A você que é visitante também, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e possa trazer uma mensagem no seu coração. Amém? Assim como foi orado por minha filha, que todos venhamos entender essa mensagem hoje. Minha prima Karine, você está ali. Louvado seja Deus. Vamos ler a mensagem para ganharmos tempo. E diz assim o texto: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Vamos repetir esse final, que diz assim: e sempre orava ao Senhor. Amém? Podemos citar todos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa mensagem ela fala muito, né, ao coração, quando se arremete a Pedro, né? Isso aqui foi um divisor de águas no ministério de Pedro. Por que foi um divisor de águas? Pedro era um homem judeu, né? E Pedro, eu vou usar o termo aqui, Pedro era preconceituoso no quesito pregar para gentios, pregar para povo estranho, vamos falar assim, né? Para que todos entendam, um povo que não era o seu povo. Pedro era um cara preconceituoso, ele não gostava de se misturar, ele tinha isso daqui. Só que surge esse homem chamado Cornélio, centurião da guarda, né? Era um homem que cuidava de milhares não, ele não coloca uma centena, ele cuidava de 100, centurião, 100, vamos arredondar, vamos dizer que ele cuidava de 100 homens, era um homem da guarda, ele cuidava de 100 homens, ele administrava ali, né, em meio à segurança, né, de Roma, dentro ali daquele território, ele tinha o cuidado de 100 homens, de uma certa quantidade de soldados, e ali aquele homem, ele administrava, né? Vamos administrar acerca de linha de frente de batalha, quem ia para a guerra, quem não ia, a questão de alimentação. Vamos colocar que ele cuidava de 100 pessoas ali. E a Bíblia deixa bem claro que ele era um devoto a Deus, mesmo sendo de um outro povo, de uma outra terra, de uma outra, vamos colocar assim, denominação. Ele era muito devoto a Deus, ele era praticante da boa obra do Senhor. Independente de ele viver ou não na igreja, ele era um homem temente. Ele cuidava dos pobres, ele abençoava aqueles que não tinham, e ele tinha em Deus a sua devoção. Ele sempre, como a gente leu aqui, ele sempre estava orando. E como é bom, irmãos, como a gente leu, como é bom entendermos também dentro da nossa família que existe também essa compreensão. Como é bom a gente orar em família. Eu participei recentemente de um culto de ação de graça e só tinha 2 pessoas, mas aquilo para elas foi muito importante. Ela reuniu algumas pessoas e aí ela realizaram esse culto de ação de graça em agradecimento a Deus pelo aquilo que Deus fez na vida deles. Já militava, estava eu, Juan, Jennifer, Anderson, Andréia, e aquele momento, né, que a gente participou ali mostra como devemos ser gratos a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas. Como é bom estarmos em família em oração. Como é bom estarmos com Deus ligado para que tudo na sua vida vá bem. E Cornélio, né, era um homem, queridos, diante de todo esse cenário que ele vivia, ele teve uma visão diante de Deus acerca de algo que aquele anjo trouxe, né, para resumirmos e ganharmos tempo. E dentro disso, nessa visão, ele pede que o anjo fala com ele para que ele possa chamar Pedro. Ele fosse chamar Pedro ali para ele ter um encontro, ele ter
com Pedro, diante desse todo esse cenário que ele estava vivendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem pega, encaminha 2 dos seus soldados, 3, não sei. E aqueles homens saem, vai de encontro a Pedro. Como é interessante, né? Dentro dessa visão que ele teve, Pedro também tem uma visão capaz. Deus precisava também falar com Pedro, para que Pedro fosse ao encontro daquele homem. Diante de tudo aquilo que aquele homem estava vivendo, né? E ele fala, com seus soldados, vai lá e chame Pedro, para ele vir até a minha casa para nós conversarmos. Pedro, do outro lado, também estava sendo alertado diante de Deus. E nessa visão de Pedro, ele vai falar que desce um lençol, né? E ele posto a Pedro uma mesa. E nessa mesa tinha todos os tipos de animais. Animais que naquela época, né, era tido como impuro. E aquele anjo fala: coma, Pedro, jamais. Aquele alimento impuro. Como é que eu vou me alimentar de algo que é impuro? Como é que eu vou comer aquilo que é abominável aos seus olhos? E aquele anjo pega e fala: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor está nos mostrando algo acerca de uma pessoa e nós estamos levando ela para o lado ruim. Muitas das vezes estamos observando com nossos olhos carnais e não estamos profetizando com os olhos espirituais aquilo que é necessário para que aquela pessoa seja. A Bíblia fala que nós não vivemos por vista e sim por fé. O seu marido, o seu filho, você tem que profetizar sobre ele. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. Profetiza sobre aquele homem a vida de transformação. Profetiza sobre a vida daquela mulher, uma vida de libertação. Porque muitas vezes nós só observamos o carnal, o que os nossos olhos físicos observam. O que é mais fácil nós falarmos, né? A pessoa chega bêbada em casa, chega suja, e nós metemos o pau, dizer que não presta, dizer que ela não serve, profetiza sobre ela inúmeras palavras ruins, ou dizer para ela: cuidado. Não cuide, não faça isso com a sua vida. Você está destruindo a sua vida. Eu preciso de você, sua família precisa de você. Não faça mais isso. Dentro do nosso lado, cada vez, ao invés de sermos canal de bênçãos, estamos sendo canal de destruição. Estamos liberando palavras que ao invés de levantar, nós estamos abatendo. Ao invés de aproximar, nós estamos distanciando. Eu sempre digo que o mundo está aí fora, irmãos, infelizmente, com todo tipo de sorte de maldade. Tudo que é atrativo, tudo que é bom e cobiçoso aos olhos, está tudo aí fora. É muito difícil, irmãos, eu digo para você, é muito difícil hoje uma pessoa sair de lá para vir para cá. Como é muito fácil alguém que está aqui dentro ir para lá para fora. Mas o que nós precisamos entender e colocarmos em nossas vidas o que Cornélio estava fazendo. A Bíblia fala que ele sempre estava em oração. Ele sempre, com sua família, estava em oração. Era como se fosse uma forma de blindar sua família de tudo do ruim que chegasse à sua casa. Certa feita, minha esposa também, ela não se encontra aqui, ela falou comigo, né? A gente precisa orar junto. A gente não ora junto. A gente não tem esse cuidado de estarmos juntos orando ali, dentro da nossa casa. E eu sempre fui meio turrão referente a isso. Acerca da intimidade. É claro, não tem que ser a sua intimidade, mas o casal ele também precisa ter a sua intimidade familiar. Às vezes, a minha oração sozinho talvez não surta tanto efeito como a minha oração junto com minha esposa. A sua oração junto com o seu filho, a sua oração junto com a sua filha, você junto com o seu pai. A Bíblia fala que é melhor estarmos de dois, porque se um cair, o outro levanta. O cordão de 10 dobras é muito difícil de se quebrar. Ele não se rompe facilmente. Ele é mais resistente. E precisamos entender isso, queridos. A família hoje, ela é o alvo do inimigo em termos de destruição. Ele não suporta ver uma família unida, uma família em unidade, sentada na mesa, todos ali se alimentando, dando risada. Pode reparar, hoje infelizmente tem muitas famílias que vivem
pé de guerra, ele tem amigos lá fora do que amigos dentro da sua casa. Quantas vezes você já ouviu? Eu não consigo falar com você, eu prefiro conversar a gente lá de fora do que a gente daqui de casa. Eu não tenho comunhão com nenhum de vocês para mim, eu tenho mais amigos lá fora do que aqui dentro, porque infelizmente as famílias hoje elas se tornaram um alvo do inimigo. Quantas pessoas saíram de suas casas e ela saiu da casa porque infelizmente ela foi posta para fora, ele foi posto para fora, o filho foi posto para fora, por simplesmente cometer um erro que todos nós um dia podíamos cometer. Ninguém está vulnerável a viver uma vida de erro. Por que eu digo isso, queridos? Nós infelizmente somos os alvos do inimigo, os pratos todos os dias, eles são postos para todos aqui, mas há uma grande diferença. Quando o prato vem, a escolha é sua de se alimentar. Daniel, ele não ousou se contaminar com o manjar de fogo. Ele estava em uma terra distante, ele sabia que não era a terra dele, mas ele falou: eu não vou me contaminar com esse manjar. Ele entendia que aquela alimentação para ele não era bom. Fugia de tudo aquilo que ele aprendeu, assim como Pedro aprendeu. Eu posso afirmar aqui que dentro daqueles alimentos, daqueles manjares ali, provavelmente tinha esse alimento que Pedro não quis comer. Ele olhou e viu naquela mesa que não podia ser participante. Mas o Senhor disse: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E eu quero profetizar sobre a minha e a sua família. Ainda que o inimigo tenha dito que a minha família, a sua família, não iria chegar a nenhum lugar, o Senhor libera uma palavra sobre cada um aqui, que há uma pureza de Deus dentro da sua família. Há um cuidado de Deus dentro da sua família. A sua família foi separada, ela foi paga. Assim como foi dito pelo pastor Livingston, sobre as nossas casas foi colocada o sangue do Cordeiro, e esse sangue blinda a mim e a você, ele blinda a mim e a sua família. Quando fazemos alusão ao que o sangue de Jesus nos representa, ele diz que ele nos purifica, ele limpa, não só a mim, não só a você, mas ele também limpa a mim e a sua família. É muito mais fácil, irmão, nós profetizarmos, nós que somos igreja, nós que conhecemos a palavra, libere palavras de bênção sobre a sua família, do que palavras de maldição. Hoje eu ouvi uma palavra que talvez me trouxe tristeza a princípio, mas eu falei: Deus, essa palavra ela não pode me definir. Talvez você ouviu uma palavra hoje, ontem, há anos atrás, e essa palavra ela não te define. Essa palavra que foi lançada contra você, ela não define quem você é, quem o Senhor quer que você seja. E muitas das vezes, irmãos, nós absorvemos certo tipo de palavra, enraizamos ela no nosso coração e impedimos o agir de Deus em nossas vidas, em nosso lar, nosso ministério, naquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, naquilo que Deus quer liberar sobre nossas vidas. E Pedro, voltando para a palavra, quando observa essa mensagem, recebe a mensagem do anjo dizendo: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, ele entende que ele precisava fazer algo que o Senhor estava ministrando sobre o coração dele. Ele precisava exercer ou fazer algo que dentro dele era um bloqueio, e naquele momento o Senhor estava tirando. E Deus também precisa fazer isso na minha e na sua vida. Quantas das vezes era para a gente abençoar, nós estamos amaldiçoando. Era para a gente cuidar e nós estamos destruindo. Era para a gente aproximar, nós estamos afastando. Eu fico imaginando, irmãos, os soldados ali indo ao encontro de Pedro. Pedro sem essa visão, Pedro jamais ia, ele não ia. Pedro é um homem resistente, um homem burrão, como a gente pode dizer, um homem grosso. Ele não ia, mas houve a necessidade do Senhor trabalhar no coração dele.
E Deus precisa trabalhar no nosso coração também, dentro da nossa família. Família local é lugar de aconchego. Família é lugar de unidade, união, comunhão. E esse culto aqui, irmãos, ele precisa ser ministrado para que nós, dentro da nossa família, também possamos exercer um cuidado. Eu sei que muita gente sonha, né, em termos, e que aquela palavra se cumpra, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. E quando nós nos perguntamos o porquê isso ainda não aconteceu, o porquê isso ainda está travado, porque nós perdemos familiares, porque nossos familiares estão aprisionados nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Mas nós precisamos entendermos também essa palavra, que Deus não vai colocar algo na sua mão sem eu e você estar preparado. Há uma preparação para tudo que vem sobre a minha e a sua vida. É que nem a mãe, né? Quando ela está próxima de conceber o seu filho, há toda uma transformação no corpo da mulher. Imagine chegar a criança e a mãe não ter como amamentar. Assim é algo na minha e na sua vida. Deus primeiro prepara, Deus lapida a minha e a sua vida, para que a gente também venha fazer com todo o cuidado. Porque o que a gente tem visto hoje, ao invés de pessoas trazerem para próximo de si, elas estão expelindo, elas estão destruindo. Pedro precisava receber aquela visão, Pedro precisava ser trabalhado, para que quando ele chegasse, né, quando aquele soldado chegasse dentro daquela pousada e ele recebesse aquela mensagem, ele fosse até o encontro daquele homem, ele fosse até o lado daquele homem. E quando ele chega, ele vê Cornélio, né, com a sua família, com os seus soldados, ele questiona, né, por que mandaste me chamar? Ele pede com a visão que ele teve. Vamos lá nele. No versículo 30 diz assim: Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim e ele me disse: Cornélio, Deus tem ouvido a sua oração e lembrou das suas esmolas. As orações de Cornélio estavam sendo ouvidas por Deus. As orações de Cornélio chegou ao trono de Deus. A gente percebe, irmão, nos dias atuais, eu sempre observo muito nos status hoje do WhatsApp, as pessoas que fazem, né, acompanham aquela oração do pastor Bruno Leonardo. Eu acho aquilo muito bom, mas nós não podemos também ficar presos à oração de um homem. Eu vou orar porque o Bruno Leonardo vai orar. Eu lembro que eu tenho um colega do trabalho, eu até gosto, eu acho aquilo muito bom. Às vezes ele é até mais, vamos colocar, né, ele é mais devoto que muitos crentes. Ele 6 horas da manhã, ele vai fazer oração com o Bruno Leonardo. 18 horas, ele larga tudo, até o trabalho, pediu com ele lá, vai ser lá no trabalho para você ir orar. Ele larga lá tudo, se vira, vai para a oração dele. Ele está lá no carro, ele faz oração. E meia-noite, ele faz oração. Ele sabe tudo que está acontecendo na vida dele. Ele falou comigo, irmão. Depois eu comecei a acompanhar a oração do bispo. O que estava dando errado na minha vida começou a dar certo. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Ele sabia onde ele estava depositando a oração dele. É um cara que gosta de festa, bebe. Aí eu te pergunto, por que Deus está pedindo a oração dele? Ele gosta da cerveja dele, ele vai para o reggae dele lá. Certa vez eu chamei ele e falei: Deus precisa que você também dê um passo. Deus está te dando, Deus está liberando para você. A sua família tem sido abençoada. Você está com o seu emprego também estável, está com o seu carro, tudo bem. Mas essa prisão aí que você está vivendo pode te levar à destruição. Às vezes a gente acha que está ganhando por um lado,
mas qualquer coisa está perdendo. Era um homem de fé, tem muita fé. Eu observo que ele tem muita fé, que as coisas da vida dele estão bem. Mas vai chegar um tempo que Deus vai também cobrar dele. E Deus vai chegar um tempo que vai cobrar de mim e de você. Alguém aqui está preparado para perder um familiar para as drogas? Uau! Ninguém está preparado. Então cuide. Dê uma palavra. Ore pela vida dele, pela vida dela. O sistema de saúde dele, como é que está? Como é que a saúde dela está? Dessa pessoa que você ama. Como é que está a vida espiritual dela, dele? Nós precisamos também fazer essa introspecção. Precisamos também analisar o cenário, analisar o contexto. Que hoje está indo bem. E amanhã? Hoje as coisas estão acontecendo, você está dando um joinha. E amanhã? A Bíblia fala que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. E dentro desse cenário aqui, Cornélio, ele conta essa visão para Pedro. Pedro 32 fala assim, agora que, desculpe, 32 não, 34. Então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostrou nenhum favoritismo. Em todos os dias das nações, Ele aceita aquele que teme e fazem o certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Irmãos, Pedro, quando ele mostra, ele fala isso, que Deus ele não favoritou ninguém. Ele não tem nenhum favorito. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para todas as famílias. O cuidado de Deus é com todos, é comigo, é com você. Ele não escolheu o irmão José, o apóstolo Pedro, o irmão Jefinho, porque eles são bonitinhos, né? Estou profetizando aqui, meu irmão, todo mundo bonitinho aqui. Não escolheu, ele não favoritou, simplesmente nós demos um passo. Simplesmente nós, como igreja, demos um passo. Você dá um passo, mas precisamos também dar um passo referente à nossa família. Não aceite como está. Não aceite do jeito que está. As nossas orações estão sendo entregues todos os dias. A minha e a sua oração está sendo entregue. E vai chegar um tempo que o Senhor vai dizer para mim e para você: a minha e a sua oração, ela está sendo ouvida. Só não cesse de orar, só não cesse de clamar pela sua casa. Cornélio era uma referência dentro do seu lar. Era uma referência dentro daquelas pessoas que o servia, daqueles soldados. Ele fazia o momento de oração dele. Ele era um homem que cuidava dos pobres, era um homem que lhe dava as esmolas. Ele sabia fazer o bem. E ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. A salvação chegou aos gentios porque aquele homem, ele era devoto ao Senhor. Ele sabia que Deus tinha o controle de tudo. E nós também precisamos fazer isso dentro da nossa família. O cenário que hoje nós estamos vivendo não é o cenário que o Senhor quer que aconteça na minha e na sua vida. Ainda que nós estejamos vendo algo fora do lugar, no tempo certo, tudo vai voltar para o seu lugar. Mas para isso nós precisamos orar. 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 Orar é a chave, irmãos. Orar é a chave para que a minha e a sua família ela esteja no cuidado, no centro da vontade de Deus. Amém? Deus e Cristo nos abençoe até aqui, me ajudou o Senhor. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar pela sua família. Eu quero que você saia daqui nessa noite abençoado. Eu quero que o Senhor Jesus visite o nosso lar, visite a nossa família. Assim como nós entoamos louvores pela família,
Eu vou pedir a vocês que vocês agora nesse momento, você não está sendo egoísta não, mas eu quero que você lembre um familiar seu. Você vai lembrar de um só. Você vai orar por um. Não estou pedindo muito, apenas um. Sabe por quê? Às vezes você está sozinho, você está sozinha, e você precisa só de um com você, para que a multidão dentro da nossa família possa ser alcançada. Amém? Feche seus olhos. Coloque o seu pensamento nesse familiar e você vai orar por ele agora. Se você quiser abrir sua boca, você abre. Se você quiser orar em pensamento, você também faça isso. Mas o que eu quero, irmãos, que vocês orem por essa pessoa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Deus, por esse culto maravilhoso. Rei da glória, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo que foi feito aqui, Senhor Deus, foi para alegrar, Senhor, a família, Senhor, aquilo, meu Pai, que representa, meu Pai, dentro da igreja. Nós somos uma grande família também, mas hoje nós temos parentes, Senhor, irmãos, nós temos filhos, nós temos esposos, meu Pai, avós, tios, Pai, toda sorte de parentela, meu Pai, nós queremos te apresentar nesta noite, meu Pai. Visita essa pessoa que neste momento, Pai, está sendo representada na mente dessa pessoa em forma de oração, aonde ele estiver, meu Pai, nós queremos cercar essa pessoa de bênção e pedir ao Senhor que o Senhor visite. Pai, seja, meu Pai, aqui no estado da Bahia, nos interiores, ou, meu Pai, em outros estados, que o Senhor visite agora essa pessoa, meu Pai. Deus, eu não sei o que ela pede, o que ele pede, o que ela está passando, meu Pai, mas nós queremos cercar ela debaixo de oração e te pedir, Deus, que o Senhor possa botar a tua mão. Deus, se existe enfermidade que os homens desenganaram, que o Senhor neste momento possa liberar sobre ele uma cura profunda. Pai, se existe exame, meu Pai, que atesta o Senhor um câncer, se existe exame que atesta, meu Pai, qualquer tipo de enfermidade nessa hora, meu Pai, nós oramos ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, que pode todas as coisas, porque a tua palavra fala que tudo é possível ao que crê, não há nada impossível para ti. Então, Pai, nessa noite, visita ele agora, visita ela agora nesse leito de hospital. Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está entranhada, meu Pai, mergulhada no alcoolismo, Senhor, visita nessa hora, dá libertação, arranca, meu Pai, em nome de Jesus, esse desejo, esse vício de todos os dias querer beber, está na porta do bar. Senhor, agora, vai visitando ele agora nesse momento, e arranca, meu Pai, esse desejo, meu Pai, tira, meu Pai, a enfermidade, meu Pai, o vício, Senhor, dessa pessoa das drogas, Senhor. Ela está entranhada, mergulhada, Senhor, ela não consegue sair porque as amarras, Senhor, aprisiona, meu Pai, e nessa noite nós oramos e clamamos por libertação. Rei da glória, em nome de Jesus Cristo, visita o nosso lar agora, esse parente que se encontra em casa, que se encontra trabalhando, que se encontra, meu Pai, aqui na rua, ou, meu Pai, em outro local, que ele seja cercado agora, meu Pai, e que o Senhor dê livramento, meu Pai. Não permita que o inimigo, com as astutas ciladas, meu Pai, traga essa pessoa, segura essa pessoa, destrua essa pessoa, e nós oramos também e te pedimos, meu Pai, toda a sorte de livramento. Visita e coloca a tua mão, guarda em cima dessa moto, guarda nesse carro, guarda nessa condução, Deus, que o Senhor, meu Pai, possa livrar, meu Pai, em nome de Jesus, de todos os males. Rei da glória, nós cercamos a nossa família agora, debaixo da tua proteção, cercamos a nossa família, meu Pai, debaixo das tuas asas, meu Pai, e profetizamos, meu Pai, toda a sorte de bênção sobre ele, sobre ela, e toda a sorte de libertação, chegando dentro do nosso lar, Pai. Essa pessoa que foi representada, eu profetizo, meu Pai, um milagre do alto, e eles verão, meu Pai, que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Visita, meu Pai, agora essa pessoa, guarda e abençoa, em nome de Jesus.